Eu sei que muita gente vai dizer que esse quadro aqui está errado, justamente porque não tem o relé térmico. Mas se eu te disser que na verdade esse modelo aqui, por exemplo, onde tem o relé térmico, esse sim está errado. Afinal de contas, a própria NBR 5410 ela já recomenda omitir, ou seja, não utilizar algumas proteções em alguns casos. Onde nesse item aqui a norma diz que recomenda-se omitir o dispositivo de proteção contra sobrecargas em circuitos que alimentem equipamentos de utilização nos casos em que o desligamento inesperado do circuito suscitar uma situação de perigo. E aqui no item D tem um exemplo de circuitos de motores usados em serviços de segurança, como bombas de incêndio, sistemas de extração de fumaça e etc. Esses dois painéis que eu mostrei são painéis de bombas de incêndio. E o uso do relé térmico nessa ocasião pode estar errado. Eu disse pode porque tem uma ocasião aí que precisa entender bem. Pois aqui na norma NBR 10897 diz aqui no anexo B516: não é permitido o uso de relés térmicos nos circuitos elétricos da chave de proteção e partida automática do conjunto da bomba para efeito de proteção. Ou seja, essa norma aqui que ela é específica para sistemas de combate a incêndio, ela deixa bem claro de que não pode utilizar o relé térmico para proteção do motor da bomba de incêndio, porque em condições de incêndio o motor não deve parar. Porém, tem um detalhe ali no finalzinho que diz que isto é permitido para efeito de sinalização. Ou seja, se nessa ocasião desse painel aqui utilizar um relé térmico não para proteção do motor, mas sim para sinalização, está correto. Afinal de contas, vamos lembrar que o relé térmico ele não desliga o circuito em caso de sobrecarga. Ele apenas irá atuar os contatos 95, 96 ou 97, 98 para que esses contatos sim abram a bobina do contator. E a norma diz que você pode colocar o relé térmico, porém quando ele identificar uma sobrecarga, ele não deve desligar o motor, apenas sinalizar ou informar de luz ou de som, indicando de que há um aquecimento no motor, para que algo seja feito, mas não interrompido ali o processo de bombeamento de água durante um combate a incêndio. Então, utilizou um comando para uma bomba de incêndio, se utilizar o relé térmico é só para sinalização, ele não deve em momento algum desligar o motor. Nessa ocasião, a proteção desse quadro ficaria exclusivamente contra curto-circuito, mas não contra sobrecarga no caso de um aquecimento do motor. E lembrando que a NBR 5410 ela cita outros casos também, no qual ela recomenda a não utilização do dispositivo de proteção contra sobrecarga para algumas ocasiões em quais realmente o sistema, o motor não deve parar em hipótese alguma. Mas e aí, você já sabia dessa? Comenta aqui, segue a gente para mais.